Irmãos queridos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 3. Para os que estão nos visitando hoje, vindo aqui pela primeira vez, gostaria de dizer que todo domingo pela manhã nós estudamos o Evangelho de João. E agora então nos encontramos para análise do início do capítulo 3. A igreja pode ficar sentada. É a história que retrata o diálogo do Senhor Jesus com um padre, com um pastor, com um teólogo dos dias de Cristo. Todos acharam aí? João capítulo 3. Havia entre os fariseus, quem são os fariseus? Trata-se de um movimento iniciado antes das guerras macabeias, antes de Cristo, portanto, que tinha como objetivo preservar Israel da influência helenista. Era um movimento, portanto, muito preocupado com a manutenção da pureza cultural, da pureza cerimonial, da pureza moral de Israel. E que, com o passar do tempo, se transformou num dos movimentos mais legalistas da história do judaísmo. Nos dias de Jesus, a seita mais severa do judaísmo. E por isso, alvo dos mais duros ataques do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor Jesus estimulava os seus discípulos a não imitarem os fariseus, a fazerem o exato oposto do que os fariseus faziam. Então, entre eles havia um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Então, vamos dizer que era um calvinista, alguém que conhecia Calvino, que conhecia a confissão de Westminster, era um teólogo. Alguém que conhecia o Antigo Testamento e que fazia parte de um movimento que se julgava a esperança para Israel. Eles se viam como os detentores do monopólio da verdade e os principais arautos da manutenção da pureza moral, da pureza doutrinária do judaísmo. Então, entre eles havia esse homem de nome Nicodemos. Quando fala que ele era um dos principais, o que a Bíblia está querendo dizer é que era uma pessoa que tinha uma ascendência muito grande sobre o povo, e que entre os teólogos dos fariseus, ele estava entre os mais procurados. Nicodemos. De noite, há muito debate em torno do porquê de Nicodemos ter procurado o Senhor Jesus à noite. Alguns dizem porque deve-se ao fato de que naqueles dias, e há evidências históricas com relação a isso, que esses teólogos estudavam a Torá e debatiam teologia até tarde da noite. Era um hábito. Uma outra resposta é que ele procurou o Senhor Jesus no momento do dia em que o Senhor Jesus estava menos assediado por pessoas. Então, à noite, Nicodemos julgava que poderia ter um tempo mais tranquilo com Cristo. E a terceira resposta, que tem sido mais largamente usada pelos pastores nesses 2000 anos de história do cristianismo, é que Nicodemos havia procurado o Senhor Jesus à noite porque temia se ver associado a ele. Então ele foi num horário que ele pudesse manter esse encontro sem temer ser visto como alguém associado a essa seita judaica que estava ali dando seus primeiros passos. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, que quer dizer mestre, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Então, ele não está dizendo que Jesus é o Filho de Deus, ele não está dizendo que Jesus é o Salvador, ele não está dizendo que Jesus é o Messias. O que ele está dizendo é que entre os líderes religiosos judeus, especialmente, provavelmente, entre os fariseus, estava havendo um comentário referente à pessoa de Cristo. E que comentário era esse? Muito provavelmente, trata-se de um mestre, de um rabino,
que nós devemos ouvir. É possível que ele tenha sido enviado por Deus, porque não temos outra explicação para os sinais que ele opera. Então, se tratava de um pregador, de um mestre, de alguém que tinha discípulos, de alguém que ensinava, mas cujo ensinamento vinha acompanhado desses sinais. Pessoas eram curadas das suas enfermidades de modo sobrenatural. Então, aqueles homens ficaram atônitos, porque Jesus trazia uma mensagem diferente, uma mensagem original. O comentário era que ele pregava como ninguém pregava nas sinagogas, atraindo a atenção de muitas pessoas, mas com esta mensagem seguida ou antecedida por milagres extraordinários. O que levou Nicodemos então a dizer: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus. E aí Jesus começa uma conversa franca, aquele tipo de diálogo que na favela a gente chama de papo reto. Ele vai direto ao ponto. E é claro, é cortante, e usa daquele amor que muitos podem considerar desnecessariamente rude, para chamar a atenção de alguém a que ele muito amava. Ele queria a salvação de Nicodemos. E tudo leva a crer que o Senhor Jesus conseguiu salvar Nicodemos da ortodoxia morta. O que é ortodoxia morta? É uma igreja, por exemplo, como a nossa, se dá por satisfeita por ser calvinista. Mas entre nós não haver amor. Entre nós não haver doçura. Entre nós não haver respeito à dignidade humana. E eu digo isso porque mais adiante nós vamos ver Nicodemos defendendo o Senhor Jesus, dizendo para as autoridades judaicas que elas deveriam dar oportunidade para Cristo se defender das acusações que elas estavam fazendo a Cristo. E após a morte de Cristo, nós encontramos Nicodemos cuidando do sepultamento do Senhor Jesus. Muito provavelmente ali demonstrando que ele havia se tornado cristão. Então o texto diz: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo. Quando o Senhor Jesus se dirige nesses termos, em verdade te digo, é porque o que ele tem a dizer é da mais alta importância. Às vezes eu estou orando, me vêm os determinados assim, sentimentos, convicções de pecado, temores, que é interessante. Eu tenho várias orações assim na minha vida que são pontuais, de você dizer: Senhor, entre as minhas muitas súplicas, essa que eu estou te apresentando agora, Senhor, essa aqui é por demais especial. Eu peço que essa aqui esteja entre aquelas que ao longo desses meus anos de caminhada contigo, o Senhor mantenha guardado no seu coração. Porque se essa minha súplica não for atendida, Senhor, eu estarei perdido. Então aqui o Senhor Jesus está falando de uma forma muito clara, franca e solene. Em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, se alguém não nascer do alto, no grego a ideia é mais de nascer do alto do que nascer de novo. É bem verdade que nascer do alto significa nascer de novo, ganhar uma nova natureza. Se alguém não nascer de novo, não é, Calvino ressalta, não é você ser transformado numa área ou outra da sua vida. É uma transformação tão radical, tão profunda, tão holística, tão integral, que pode ser comparada a um novo nascimento. Não é algo que a Harvard possa fazer por você. Não é algo que esteja na competência da Fundação Getúlio Vargas, ou, sei lá, de um colégio aqui do Rio de Janeiro, que tem alcançado resultados expressivos. Não, isso aqui é um milagre. Não é que você vai se tornar um grande profissional, não é que você vai se tornar um grande artista, não é que você vai exercer cargo de proeminência na vida pública. Não, é nascer de novo.
É aos olhos de Deus algo acontecer na sua vida que leva o Criador a dizer, esta pessoa, além de uma vida biológica, hoje ela goza de uma vida espiritual. Ela nasceu duas vezes. Nasceu biologicamente, nasceu espiritualmente. Então o Senhor Jesus declara, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus, ou o reino de Deus. Vamos lá. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o governo de Deus sobre o universo. Hoje nós vivemos num planeta que se encontra em rebelião. Há uma insurreição entre nós. Quer dizer, nós podemos comparar a vida nesse planeta a um conflito entre cidadãos e o seu governante maior, que é o criador e sustentador do batimento cardíaco desses que para os céus mandam uma banana e que se matam uns aos outros. Nesse cenário de rebelião, a Bíblia fala de um povo que Deus separou para si, que conscientemente vive para a glória do seu Criador. Então hoje nós temos um povo que reconhece a santidade de Deus, a beleza de Deus, a obrigação moral de seres humanos se sujeitarem intelectual e moralmente ao seu Criador, e rebeldes. E pessoas que se rebelaram contra aquele que sustenta, repito, a vida de todos os habitantes desse planeta. Só que a Bíblia diz que vai chegar um dia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Não é que toda língua vai querer confessar, mas toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E a Bíblia diz que a partir desse dia será inaugurada uma nova fase da relação de Deus com os seres humanos. Nós nunca mais voltaremos a viver a vida que hoje vivemos. Hoje nós vivemos uma vida sob vários aspectos totalmente intolerável. Para onde nós olhamos, nós vemos exploração, nós vemos morte, nós vemos destruição, miséria, rastro de desgraça por onde a nossa espécie tem passado. É algo impressionante. Mas vai chegar um dia em que Deus vai revelar a todos de forma cabal, para além do que Ele tem revelado, que Ele é santo, santo, santo. O que eu estou querendo dizer é que esse mundo, ele é uma provocação a Deus. E a forma como nós vivemos nesse planeta, ela demanda uma resposta da santidade divina. Sendo o cristianismo, essa é a tese central da fé cristã. Sendo Deus quem Ele é, Ele não pode tolerar ad eternum o mundo em que nós vivemos. Então o Senhor Jesus usa de uma linguagem que Nicodemos conhecia muito bem, a do reino dos céus, a do reino de Deus. Nicodemos conhecia essas promessas escatológicas do Antigo Testamento. Ele sabia, repito, sobre o que o Senhor Jesus estava falando. Não há mínima dúvida que Isaías 11 veio à sua cabeça. Vamos ver Isaías capítulo 11. Hoje nós vamos ter uma pregação que precisaremos manusear bastante a Bíblia. Isaías capítulo 11, verso 1. Quando o Senhor Jesus disse para Nicodemos, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O Senhor Jesus estava pensando nessa passagem, entre outras. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Está falando que da árvore genealógica do pai de Davi, sairá um rebento, das suas raízes um renovo. Repousará, isso aqui é a descrição do governante ideal.
E a Bíblia diz que essa descrição do rei ideal se cumprirá na vida do Messias. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, olha os pobres aí, julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha com o boi. A criança de peito brincará na toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, a glória lhe será a morada. Bom, George Washington não pôde falar sobre esse mundo, nem Abraham Lincoln, nem Adam Smith, nem Karl Marx. Isso aqui é milagre. Isso aqui é a utopia da utopia, que tem como alicerce o amor e o poder de Deus. O que o cristianismo faz, portanto, é nos levar para a luta política, mas entendendo que organizar politicamente a sociedade é como tentar botar ordem no hospício. Hospício. E ainda que consigamos resolver as nossas desigualdades sociais, continuaríamos vivendo num mundo no qual os animais têm sangue nos seus dentes, um mundo de cadeia alimentar animal, um mundo de doença, envelhecimento e morte. E aí no Antigo Testamento nós temos essa promessa. Deus, através de seus profetas, disse ao povo hebreu que um dia esse sonho maior da humanidade se cumpriria. Só que o Senhor Jesus diz que para você ver esse milagre, para você participar dessa sociedade, para que você a veja como algo atraente, como algo desejável, você precisa nascer de novo. Tudo é lógico, tudo faz sentido. Esse lugar será um inferno se você não nascer de novo. Você precisa de uma natureza adaptada para esse país. Deixa eu dar um exemplo paupérrimo. Quando George Bush decidiu atacar o Iraque, eu, por ter uma alma religiosa, vamos assim dizer, sei do que a minha fé significa para a minha visão completa de vida. É o elemento mais presente, proeminente na minha identidade. Então, sou carioca, gosto do mar, tenho minhas preferências gastronômicas, contudo, se você quer me conhecer, parta do princípio que eu sou protestante calvinista, e que isso determina a minha relação com o universo, minha relação com o próximo.
Quando eu vi aquela tentativa de instaurar a democracia a fórceps no Iraque, eu falei, isso não vai dar certo. Para a democracia funcionar no Iraque, isso tem que vir das raízes, tem que virar cultura. Isso tem que fazer com que o povo ame a liberdade. Não se consegue isso a fórceps. Bom, o que o texto está dizendo é que você não conseguirá ver excelência nesse país, você não o desejará, você não o almejará se não nascer de novo. Vai ser um mundo insuportável para você, porque não vai ter sangue, não vai ter competição, não vai ter exploração, não vai ter guerra, não vai ter desigualdade. Não vai ter briga de galo. Sabe? Não vai ter boxe. Não vai ter rinha humana. Nada disso. É um mundo de louvor, é um mundo de adoração. É um mundo onde um lava o pé do outro. É um mundo que tem prazer na verdade, que tem prazer na justiça. É um mundo no qual não entrará nenhum impuro, diz o livro de Isaías. Nenhum profano. Por isso que o Senhor Jesus diz, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus, o reino de Deus. Você vai se tornar cego para essa realidade. Ela não lhe será atraente. Perguntou-lhe Nicodemos. E aqui Nicodemos revela não ter entendido a mensagem de Cristo. Como pode um homem nascer sendo velho? Isso é uma grande questão. Ele não entendeu a mensagem de Cristo, mas apresentou uma questão tremenda. Você gastou sua vida com pecado. Você passou a maior parte do seu tempo voltado para si mesmo. Seu histórico é o histórico da vida de uma pessoa que banalizou o sagrado, que não revelou amor pelo próximo. Como refazer isso? Outro dia eu li Os Guinness, um teólogo americano, que foi discípulo de um dos melhores sociólogos que eu conheço, Peter Berger, que escreveu um clássico dos livros que mais marcaram minha vida, A Construção Social da Realidade. E Os Guinness diz a seguinte coisa, que o homem verdadeiramente criativo, ele reinventa a si mesmo. Agora, como se reinventar, já idoso? Como romper com cultura, com hábitos arraigados? Olha, eu posso tirar, a dificuldade de você imaginar uma coisa como essa, vocês vão até rir do que eu vou dizer. A minha relação com o meu time de futebol. Sob todos os aspectos, você parar. Como falar sobre isso sem legalismo? Mas você experimentar taquicardia diante de uma partida de futebol, você ligar o rádio 5, 10 vezes para saber o resultado do jogo, você não querer assistir o jogo, porque de tão nervoso que você fica, o jogo de futebol acaba te fazendo mal, é uma coisa que não tem o mínimo sentido. Só que com 8 anos de idade, meu pai me levou para o Maracanã. O meu pai me deu camisa do Botafogo, short do Botafogo, meia do Botafogo. Meu Deus, eu tenho o cheiro do Maracanã na minha narina. Cheiro do perfume Lancaster nas sociais do Maracanã, que meu pai era policial federal, a gente entrava de graça. Meu pai dava carteirada, literalmente, e eu assistia o jogo da arquibancada, depois ia para a porta do vestiário conversar com o Jairzinho, e meu time, na época, perdoe dizer, era a seleção brasileira. Né? Demos 3 títulos para esse país, até falar sobre isso é ridículo, né? Mas como tirar uma coisa como essa de dentro de você? Como assistir um Botafogo e Flamengo com neutralidade? Você consegue, Tony? Impossível. Como pode um homem nascer de novo sendo velho?
isso para a forma como você lida com a mulher, para a forma como você lida com política, para os seus preconceitos, para a sua adesão meramente afetiva a conceitos que não se sustentam, que não se permanecem de pé em nenhum debate lógico. Gente, qual jovem consegue voltar para a igreja depois de ter sido estuprado por um padre? Que membro de igreja vai ter interesse pelo calvinismo, por exemplo, estou falando aqui de nós, se viu sua mulher ir para a cama com um pastor calvinista? Pode um homem nascer de novo sendo velho? Como pode uma coisa dessa comigo? Pode porventura voltar ao ventre materno e se nascer segunda vez? Ele não está falando sobre reencarnação. Ele está falando da pessoa ter uma outra oportunidade de vida para se redimir. Nascer novamente. E aí o Senhor Jesus apresenta sua filosofia de história, que é algo profundamente encantador e que faz com que realmente levemos em consideração aquela gloriosa mensagem da Rádio Relógio de 40 anos atrás. Cada minuto que passa é um milagre que nunca mais se repete. Que Jesus está dizendo o seguinte: o tempo que hoje Deus lhe oferece é um presente do Criador para a sua vida. Agarre-se a Ele. Esses dias eu falava isso com meu filho Pedro, lembrando um sermão de Jonathan Edwards, a preciosidade do tempo. E Jonathan Edwards diz a seguinte coisa: cada dia que você acorda, representa Deus oferecendo para você de presente aquele dia. Se você o receber, ele é seu. Se você decidir jogar videogame, você o perderá para sempre. Se você decidir usar aquele dia para assistir pornografia na internet, aquele presente que Deus está lhe oferecendo, você o perderá para sempre. O que Jesus vem em seguida a dizer, portanto, é que essa vida, ela é definidora do nosso destino eterno. Por um lado está Nicodemos dizendo: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Com isso, o Senhor Jesus está falando de um milagre que tem que acontecer no aqui e agora das nossas vidas. Com isso, Jesus está falando da possibilidade de transformações tão radicais, tão profundas, a ponto da mudança de vida ser comparada a um novo nascimento, porque você recebeu uma nova natureza. E ele diz que tal milagre só é possível pela água e pelo Espírito. Observe que esse debate, essa conversa entre o Senhor Jesus e Nicodemos, se deu com os dois, pressupondo que o Antigo Testamento era a palavra de Deus. E com as passagens do Antigo Testamento, na mente de Nicodemos, na mente do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus falando justamente sobre aquilo que Nicodemos conhecia muito bem. E essa história de ser lavado por água, de ser purificado, de tomar banho, e regenerado pelo Espírito Santo, aparece em vários textos do Antigo Testamento. Como, por exemplo, Ezequiel 36, versículo 25. Vejam comigo, Ezequiel 36, versículo 25. Olha aí, gente. Então aspergirei água pura sobre vós, porque não há mínima dúvida que a espécie humana precisa tomar banho. Meu Deus, nós estamos sujos, nós nos tornamos impuros aos olhos de Deus, a evidência empírica desse fato. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de
todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Olha o verso 26. Olha a soberania de Deus na salvação de um homem e de uma mulher. Dar-vos-ei coração novo. Não há reforma na educação que possibilite esse milagre. Isso aqui é só a graça divina. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Não há a mínima dúvida que Agostinho, Santo Agostinho, Lutero, Calvino, Tomás de Aquino, todos tinham esta passagem em mente ao falarem sobre o pecado original, sobre a depravação total, sobre a perda do livre-arbítrio e a necessidade imperiosa do concurso da graça de Deus para que um ser humano se volte para o seu Criador. O que o profeta está dizendo é o seguinte: se Deus não intervier, ninguém se voltará para ele, que se Deus não criar soberanamente o objeto do seu amor, nenhum ser humano o amará e viverá para a sua glória. E é muito claro o que o texto está dizendo. É iniciativa divina. Da mesma maneira que nós não somos responsáveis pelo nosso nascimento biológico, esse é o ponto. O Antigo e o Novo Testamento ensinam que nós não somos responsáveis pelo nosso nascimento espiritual. Dar-vos-ei coração novo. A mesma mensagem ensinada pelo profeta Jeremias, no capítulo 31, verso 29. Vejam comigo aí, Jeremias, que tem de página de Bíblia descolando, meu Deus do céu, e gente procurando para ver se existe mesmo o livro do profeta Jeremias. Jeremias, capítulo 31. Verso 29. Vamos para o verso 31, para ganhar tempo. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Não há mínimo, olha, a dúvida zero, absolutamente zero de Nicodemos, do Senhor Jesus não ter pensado nessa passagem ao se comunicar com Nicodemos. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Vocês estão vendo? Que Deus não está no planeta em busca de adoradores. Deus soberanamente os cria. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. É impressionante o cumprimento dessa profecia nas nossas vidas. Porque nós somos os pagãos, nós que não somos da descendência do povo hebreu, com exceção aqui do irmão Gregório, que é descendente de Abraão, nós que não somos dessa descendência, nós somos esses pagãos. Nós somos esses bárbaros que não conheciam a lei. E o profeta disse que um dia os valores da palavra de Deus, o que Deus revelou ao homem através de Moisés, o amor pelo Criador, o amor pelo próximo, a vida para a glória do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mediante uma ação soberana de Deus, vai alcançar milhões de pessoas. E hoje nós estamos aqui. O cumprimento dessa profecia nas nossas vidas atravessou oceanos, embrenhou em matas, subiu montanhas, desceu para os vales, e hoje Deus tem uma igreja no planeta, composta de homens e mulheres de todas as tribos, línguas, povos e nações. Respondeu Jesus, em verdade te digo,
Quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Não pode fazer parte dessa sociedade. Não pode fazer parte, primeiro lugar, porque a sua presença no meio desse povo seria um tormento para os regenerados. Ninguém o entenderia. Você seria um estorvo nesse mundo de justiça, nesse mundo de verdade, nesse mundo de equidade. E tem que ser assim, porque, por outro lado, este mundo seria um inferno para você se você não tiver uma natureza adaptada a ele. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Verso 6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Os comentaristas não são unânimes com relação à interpretação desse versículo. O que é nascido da carne é carne. Isso pode significar a seguinte coisa. Primeiro, o que tem existência biológica, vamos assim dizer, tem vida biológica. Quem nasceu da mulher, então, tem vida física, vida biológica, o coração bate. Seria essa uma interpretação. Uma outra interpretação, que é a que está mais presente nos comentários bíblicos, é a seguinte: quem nasceu da carne, quem nasceu com esta inclinação para o egoísmo, para a maldade, para a indiferença em relação ao próximo, ao seu Criador, quer dizer, é portador dessa natureza. Se comporta de acordo com as demandas do seu coração, com as inclinações do seu espírito. Os puritanos costumavam chamar de disposição de alma. É uma predisposição para um determinado tipo de comportamento. Quer dizer, vão colocá-lo em Princeton, vão colocá-lo em Yale, vão colocá-lo num reformatório. Você vai aprender os valores, você vai achar até algumas coisas muito interessantes, mas todas elas militando com a sua natureza, ou militando contra a sua natureza militando contra aquilo que é razoável que lhe está sendo ensinado. E é por isso que nas horas de maior pressão, você se comporta de uma forma surpreendente, que a sua natureza prevalece sobre os ditames da razão, sobre até mesmo a cultura, seus valores morais. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Observe que nós temos aqui Espírito com E maiúsculo, ou Espírito com E minúsculo. E a tradução para o português fez bem. O que é nascido do Espírito Santo, que foi lavado com água, que foi purificado, que recebeu um coração novo do Espírito Santo, esse é Espírito. Agora, com isso, ele não está dizendo que essa pessoa tem uma natureza mais, vamos assim dizer, superior, o Espírito, em contraposição a uma natureza que o mantém agarrado nesse planeta que é chamado carne. Não. O que os estudiosos dizem, me parece que essa interpretação, D.A. Carson, por exemplo, que escreveu um excelente comentário sobre o Evangelho de João, declara, é que esse Espírito pode ter o significado de a vida de Deus na alma. O que é nascido do Espírito é Espírito, o que é nascido do Espírito tem a vida de Deus na alma. Novos valores, um novo amor, novas preocupações, novas ambições. Talvez no Novo Testamento não haja passagem que melhor descreva o que significa esse versículo, o que é nascido do Espírito, é Espírito, do que Efésios capítulo 4.
é uma descrição precisa do funcionamento da alma desta pessoa. Vejam comigo Efésios capítulo 4, verso 17. É isso precisamente que o apóstolo Paulo quer dizer com nascido no Espírito. Aqui o apóstolo Paulo lida com a vida na carne de um ponto de vista bem negativo. Aqui ele não está falando sobre biologia, ele está falando sobre a nossa natureza adâmica. Olha o que ele diz. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam também os gentios, que não mais andeis na carne, ele poderia dizer, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Verso 20, o que é nascido no Espírito. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem. Olha aí, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe, olha aqui, longe, isso aqui então nem pensar. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impundicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto, olha aí a linguagem de Cristo, na teologia de Paulo. Sabei, pois, isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Interessante. Meu Deus, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto. Interessante isso, né? Meu Deus, o que eles fazem em oculto, como é que você pode replicar na internet o que é sujo? O que eles fazem em oculto? O só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus.
Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, e falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E em seguida ele fala sobre a vida regenerada no lar. Depois ele fala da vida regenerada na relação de senhores e empregados. Meus amados irmãos, é sobre isso que Cristo está dizendo. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido no Espírito é Espírito. E aí, meu Deus, que declaração, a do verso 7. Dirigida a Nicodemos e a toda a humanidade. Está no plural. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Estão vendo o ponto? Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O que o Senhor Jesus está dizendo é o seguinte, que esta deveria ser a maior preocupação da espécie humana. Receber uma nova natureza, mudar de coração. E isso não é moralismo, gente. Não é moralismo. Olha, nós não podemos ficar hoje, em pleno século XX, com vergonha de falar sobre essas doutrinas. Olhe para a história da humanidade. Olhe para o que está acontecendo nesse planeta. São fatos, já se fala explicitamente sobre uma terceira guerra mundial. Movimentos extremistas pipocando na Europa. Pessoas falando, sabe, livremente sobre bombardeios atômicos. Estamos vivendo crises humanitárias, que são puro fruto de disputa de poder e ganância econômica. Não é assustador o dado apresentado pelo economista indiano Amartya Sen, que todas as fomes coletivas que houve nos últimos anos não foram resultado de falta de oferta de alimento, mas péssima distribuição dos recursos naturais desse planeta. Pessoas morrendo de fome em razão da nossa ganância, da nossa indiferença com o planeta, produzindo recursos para alimentar a todos. Por isso que a Bíblia diz, vocês precisam nascer de novo, vocês estão consumindo o planeta, vocês estão matando uns aos outros, e vocês se perderam o encanto pelo seu próprio Criador. Importa-vos nascer de novo. E observe que ele está se dirigindo a um líder. O que significa o seguinte, que o homem que exerce a função que eu exerço nessa igreja, ele pode ser um guia cego. E você está sendo conduzido espiritualmente por uma pessoa que não se converteu, que não teve encontro com Cristo, que não nasceu de novo. Olha, ele dizendo para uma autoridade, por um homem provavelmente de idade avançada, um líder, um teólogo, você não nasceu de novo, você não está habilitado a entrar no reino dos céus. Deus não o tem como filho. Ortodoxia morta. Versículo 8. O vento sopra onde quer. Muitas vezes eu quis na vida que não fosse assim. O vento soprar onde quer. O fato do vento soprar onde quer é um dos problemas dos surfistas aqui do Rio de Janeiro. Não sei se vocês sabem, para os amantes do esporte, o movimento dos ventos na região metropolitana do Rio de Janeiro, ele é muito cruel com o surfista. Por isso que muitas vezes, eu me lembro disso, tinha que acordar cedo, antes do sol nascer, não tinha carro, tinha que ir de ônibus para a praia, ver o sol nascer para pegar o mar sem vento. E muitas vezes eu vivi essa experiência, o mar dos sonhos, o sol nascendo, ondas perfeitas, até que quando chega assim por volta de 10h30, vem um vento que a gente chama de vento leste e acaba com o mar, acaba com o surf. Já vivi essa experiência em inúmeras ocasiões. Fica o mar todo mexido, deforma as ondas.
elas deixam então de ser perfeitas para a prática do surf. Isso porque o vento sopra onde quer. Porque se não fosse assim, numa sociedade como a nossa, nós já teríamos privatizado o vento. Seria o comércio do vento. Ainda bem que há alguma coisa livre da economia de mercado. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Olha a declaração. Está dizendo o seguinte, que essa independência do vento aponta para a obra soberana do Espírito Santo. É algo análogo. O vento vem de Niterói para o Rio, acaba com o surf em Ipanema, no Leblon. Mas de onde ele se originou? E para onde que ele vai? De repente ele dá uma volta, vira terral, e o mar volta a ficar perfeito e todos celebram. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. O que o Senhor Jesus está dizendo é o seguinte: você era carne, você era filho de Adão, você vivia em função de sexo, dinheiro e poder, e hoje você se pega 12:30 num culto presbiteriano, ouvindo um pregador prolixo, isso porque você percebeu num ponto da sua vida que tem uma alma, e você se descobriu com uma sede que nada nesse planeta é capaz de saciar, e você viu beleza em Cristo, e passou a se interessar por Jesus, e a Bíblia se tornou clara para o seu entendimento, e uma mensagem como essa, conforme um casal de idosos acabou de me falar para mim do lado de fora da igreja: pastor, eu estou saindo da igreja alimentado espiritualmente, foi um banquete oferecido a nós, pastor, muito obrigado. Como explicar uma coisa como essa? O Senhor Jesus disse: isso é um mistério. O vento sopra onde quer. Quando você se dá conta, você percebe pelos efeitos, ouve a sua voz, que o vento do Espírito soprou sobre sua vida, que Deus o amou, que Deus passou a lidar com você, que Deus o fez perceber que a vida é dura, curta e incerta, que você precisa de resposta para a morte, que você é um pecador carente de redenção, é metafisicamente pequeno e vil, precisa de alguém que o proteja, precisa de alguém que o perdoe. D.A. Carson diz que esse versículo pode ter também um outro significado. É impossível entender o crente. Sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Você tem dificuldade de precisar o exato ponto da regeneração. Eu não sei, na minha vida é um mistério. Até agora eu quero entender o que me levou com 20 anos a me preocupar com filosofia. Eu não me preocupava com filosofia. A partir dos 20 anos, eu passei a me perturbar com o problema da morte e desejar sentido para a minha existência. E perceber uma claustrofobia experimentada por mim pelo fato de viver nesse planeta, um planeta que se tornou pequeno para as minhas ambições. Como explicar uma coisa como essa? Então o que o Senhor Jesus diz? Ele o regenera, é uma obra misteriosa, mas os efeitos dessa regeneração são como passar do vento. Você ouve sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai, mas você percebe os seus efeitos. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Como que uma coisa dessa acontece na vida de uma pessoa? E aí então a resposta de Cristo: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Olha aí, gente. Olha, vou apresentar um teste para vocês.
Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Está dizendo o seguinte: tu és reformado, tu lestes Calvino, Bavinck, Rod, Jonathan Edwards, John Stott, tu tens uma formação teológica impecável, tu sabes mencionar todos os autores de memória, tu sabes mostrar onde se encontra nos seus livros as suas principais sentenças. Agora, vai falar com essa criatura sobre oração, vai falar sobre louvor, vai chamá-la para orar, vai chamá-la para falar sobre o mistério do Espírito, lidando com o Espírito humano, vai falar sobre batismo com o Espírito Santo, vai falar sobre avivamento, vai chamá-la para participar de uma vigília, e você perceberá que a sua situação é idêntica à de Nicodemos. Conhece teologia, mas não conhece a Deus. Tu és mestre em Israel e não conheces a doutrina da regeneração, e não compreendes que tu careces dela. Verso 11. Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. É impressionante o que o Senhor Jesus está dizendo. O Senhor Jesus está dizendo que aos olhos de Deus é um problema moral você ouvir o Evangelho e não se converter. Não é questão de gosto. Não é questão de falta de neurônio. Não é que a mensagem seja por demais simples para uma mente sofisticada como a sua. Ou que a mensagem seja por demais complexa para uma mente simples como a sua. O que o texto nos diz é que a incapacidade de ver excelência no Evangelho, de ver beleza em Cristo, de ver formosura no caminho da redenção, já aponta para o fato de que essa pessoa não nasceu de novo. Ela não está em condição de ver o reino de Deus. Ela não está habilitada a entrar no reino de Deus. Ela precisa nascer de novo. O texto é claro. Em verdade te digo, nós dizemos o que sabemos. Nós quem? Não acredito que sejam os discípulos, que os discípulos não tinham muito entendimento espiritual a essa altura da relação deles com Cristo. Pode ser Jesus e João Batista. Ou então Jesus fazendo um contraponto ao nós, Nicodemos, no início do diálogo. Porque nós, fariseus, chegamos à conclusão que você ser o mestre em razão dos milagres que opera. Aí o Senhor Jesus diz: nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Contudo não aceitais o nosso testemunho. Não aceitar a pregação do Evangelho é pecado. E o Senhor Jesus está falando aqui daquilo que nenhum filósofo é capaz de conhecer. Note que ele está falando de um conhecimento de primeira mão. Ele não está falando daquilo sobre o que pessoas pararam para pensar. Ele está falando daquilo que foi visto. Ele está falando do seu planeta. Ele está falando do seu país, do lugar de onde veio, onde ele teve contato de primeira mão com uma realidade, acima de tudo, a beleza, a formosura, a santidade do Pai, que naqueles dias ele estava revelando à humanidade. Nisso consistiu o pecado de Nicodemos. Olha, talvez tu sejas mestre por causa dos milagres. E o Senhor Jesus diz, mas a sua falta de percepção espiritual é fruto de um coração tão escuro quanto esta noite na qual nós estamos travando esse diálogo. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ele está falando isso por um teólogo. Se tratando da regeneração, que é uma doutrina para esse tempo, para esse mundo, que salta aos olhos a necessidade de um homem passar pela regeneração, cujos frutos podem ser testemunhados por nós. Se falando do elementar, como que eu vou poder falar para você sobre a glória, sobre esse país, onde o Pai vai habitar com a sua igreja? Como falar sobre o terceiro céu? Como falar sobre a glória dos santos? Essa é uma linguagem interessante que Jesus está dizendo. Que muitas vezes acontece de pessoas revelarem interesse pelos mistérios da fé. Então, por exemplo, há uma controvérsia no meio calvinista, a supralapsariana contra a sublapsariana. Deus
decretou a salvação antes da queda ou decretou a salvação depois da queda? E aí é possível você ver pessoas travando debate acalorado sobre um tema como esse, sem terem nascido de novo. Elas deveriam estar discutindo sobre como entrar no reino dos céus. Elas estão falando sobre aquilo que elas não se encontram habilitadas a entender, se dedicam muitas vezes a brinquedos religiosos, teológicos, mero entretenimento intelectual, quando nem ao menos entraram pela porta estreita. Não nasceram de novo. E aqui o Senhor Jesus está dizendo, você está querendo que eu trate de você sobre temas, quando você não nasceu de novo, você não vai perceber a excelência deles, eu vou levá-la a pecar-se sobre eles, tratar com você, porque você não tem alma para a verdade. Verso 13, ora, ninguém subiu ao céu, nem Anaximes, nem Anaximandro, nem Cícero, nem Marco Aurélio, vai enumerando, Sócrates, Platão, Aristóteles, Heráclito, ninguém subiu ao céu, ninguém foi lá, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Por isso que você vê no Evangelho declarações que não encontram em nenhuma religião. A excelência da mensagem de Cristo prova que Jesus veio do céu. Olha um diálogo como esse. Meus irmãos, em que reunião religiosa, vamos assim dizer, você vai encontrar um diálogo como esse? Qualquer encontro de cunho religioso, você vai ver o pregador falando sobre moral, sobre moralidade, como ser um bom cidadão, como ser um bom marido e tal, coisas do gênero. Aqui, você se depara com uma religião que diz o seguinte, você precisa de uma nova natureza. Não é que você precisa conhecer o processo civilizatório, e dele fazer parte, você precisa nascer de novo, você está espiritualmente morto, e talvez o Espírito Santo esteja falando isto nesta manhã com algumas pessoas que aqui se encontram, apesar de toda a teologia que conhecem. Sua situação é igual a de Nicodemos, você precisa nascer de novo, você ainda não entrou no reino dos céus, você não tem a vida de Deus na alma, você conhece a teologia, mas não conhece a Deus. Isso é assustador, gente. O Senhor Jesus se dirigir para um pastor nesses termos, importa-vos nascer de novo. Sua situação é idêntica dos pagãos. A diferença é que você está perdido no templo, você está perdido na sinagoga. Você conhece a Torá, mas a Torá não está em seu coração. Verso 14, aqui a apoteose. Aqui a revelação do motivo principal da regeneração, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto. Ele está fazendo uma alusão a Números capítulo 21. O povo de Israel havia saído do Egito. Quando eles viram a dureza da vida no deserto, o povo de Israel começou a desejar voltar para o Egito, dizendo o seguinte, é melhor nós ficarmos na escravidão e fartos de pão, do que vermos a glória de Deus comendo dessas migalhas que Ele nos oferece nesse lugar insuportável, nesse deserto de serpentes abrasadoras. Melhor seria se nós voltássemos para o Egito. Melhor seria se Moisés não tivesse passado pela nossa vida. Melhor seria se o mar não tivesse sido aberto. E aí Deus foi provocado pelo pecado da murmuração. Essa semana eu vi um filme do Martin Scorsese sobre a evangelização do Japão, feita por jesuítas. E o que os japoneses, baseado em fatos, o que os japoneses fizeram com os missionários jesuítas? As torturas, e como que eles faziam um missionário negar o cristianismo. Então, houve casos de missionários jesuítas se tornarem budistas. Da autoridade pública japonesa dizer, isso aqui é um pântano, esse país é budista. Semear aqui o cristianismo é como semear no pântano, não vai dar fruto. Quando Martin Scorsese, então, descreve a tortura pelas quais os cristãos passaram, me vê à memória o texto que diz que nós não temos resistido à tentação até o sangue.
Amigo, simplesmente você não sabe, eu posso lhe garantir isso, você não sabe o que é resistir o pecado. Você não sabe o que é continuar professando fé em Jesus Cristo sob tortura, sob ameaça de morte. Você não sabe o que é, o que os peruanos, segundo meu amigo Ziel Machado, que prefaciou meu livro, contou, visitando o Peru, de experiência no campo missionário peruano, de revolucionários de esquerda, entrando nas aldeias, casa de pastores, igrejas, matando os filhos dos pastores na frente dos missionários cristãos. O que os nossos irmãos estão passando hoje nos países islâmicos, assunto pouco falado pelos meios de comunicação, estão matando em sério os nossos irmãos, tal como foi feito no passado. Na Mauritânia, eu estive num país que faz fronteira com a Mauritânia, o último missionário que havia, um americano, deu no pé. Eu soube que tem uma brasileira lá, fazendo trabalho de agente secreto de Deus, que não tem como se você se revelar. Simplesmente uma pressão completa, e completa falta, portanto, de liberdade para você falar do cristianismo nesses ambientes. Pois bem, do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, o povo murmurava, e murmurar hoje, veja só, para você e para mim, especialmente conhecendo a vida da maioria de vocês, conhecendo minha própria vida. Murmurar no mundo onde irmãos nossos estão nesse momento sendo presos, no campo missionário islâmico, por causa do seu compromisso com Jesus Cristo, você murmurar é atrair a ira de Deus. E foi o que aconteceu em Israel. Eles murmuraram e Deus permitiu com que serpentes abrasadoras picassem o povo de Israel, e diz a Bíblia que muitos morreram. Só que Deus, na sua misericórdia, orientou Moisés a fazer a seguinte coisa: levante uma serpente de bronze, coloque-a no meio do arraial e diga para o povo: quem olhar para a serpente depois de ter sido picado por uma cobra, ficará curado do seu mal. Só que, obviamente, o desejo de Deus não era de estimular o povo de Israel à superstição, à crendice. O propósito de Deus era preparar o povo de Israel para o dia em que Jesus Cristo seria levantado na cruz. E a partir do qual, quem olhasse para ele, seria curado desse veneno que foi inoculado no nosso organismo pelo pecado. Observe então o que Jesus está dizendo para Nicodemos. É uma coisa que não passava pela cabeça de Nicodemos. Ele via a relação com Deus com base em moralismo, em moralidade. E Jesus fala de uma salvação que seria obtida pelo simples ato de ver, de você confiar, de crer. Aqui não tem esmola, aqui não tem ajuda ao pobre, aqui não tem justiça social, não tem visita à favela. Simplesmente você se vê morrendo. Um veneno está consumindo sua saúde, está roubando sua vida, você está perecendo sem salvação, e aí você confia em Cristo, no amor de Deus que está em Jesus Cristo, no sangue que foi derramado no seu lugar, e a Bíblia diz que pela fé você é curado dos seus pecados, você é perdoado, você é acolhido como filho. E aí então o Senhor Jesus completa dizendo: para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Para que todo o que crê nesse que foi levantado no madeiro, tenha a vida de Deus na alma. Não é vida eterna, não significa viver para sempre apenas. É qualidade de vida, é comer a comida e sentir o sabor. Sabe, é ter sensibilidade para Deus, para a sua glória, é você se pegar em estado de encanto, de amor, de louvor, é a sua vida se encher de poesia, é para onde você lançar o seu olhar e ver a glória de Deus. Eu vou lhe dar dinheiro, eu vou dar passagens para você visitar os recantos mais belos do planeta, mas se você não tiver alma, você não vai provar do que o humilde crente, que é a habitação do Espírito, experimenta quando está diante
da presença do seu Senhor, ou do seu Senhor se revelando a ele através da ordem criada. Amados irmãos, eu concluo pedindo mais uma vez perdão por mensagem tão longa. Mas quando eu olhei para o texto, eu até mandei uma mensagem para o conselho dizendo: eu estou para pregar nesse domingo uma das mensagens mais importantes da minha vida. Quanto mais eu lia, eu olhava para esse diálogo com Nicodemos, eu me certificava do fato de que essa é a maior necessidade do homem: receber uma nova natureza. E o que é o Evangelho, portanto? É o anúncio de que o reino de Deus já está aí, que a parousia se aproxima, nós estamos caminhando para o fim, haverá um fim do mundo, haverá novos céus e nova terra. E o que o Evangelho tem a dizer? Prepare-se para esse mundo, prepare-se para esse dia, que pela graça divina você experimente esse novo nascimento que o habilita a ver Jesus Cristo, confiar nele e a partir desse encontro viver para sempre para a glória daquele que o amou e que a si mesmo se entregou por você. Que Deus o abençoe, que você nesse culto tenha aprendido mais teologia do que nos últimos anos de sua vida, porque que texto, gente! Aqui está o Evangelho puro, e algumas das doutrinas mais importantes. Resumindo, doutrina da regeneração e doutrina da justificação. De um lado, essa obra do Espírito, que nos dá uma natureza nova, e que o habilita a ser justificado pela graça de Deus mediante a fé. É uma obra que lhe dá uma nova natureza e que o habilita a ver Jesus Cristo levantado, a fim de, através da fé nele, você ser curado do veneno do pecado. Que Deus o abençoe. Vamos nos colocar de pé. Difícil terminar uma pregação como essa e não dar graças a Deus por ser pastor de uma igreja como a nossa. Eu não sei quantas igrejas permitem o pastor pregar por cerca de 1 hora e ninguém se mexer. O nível de educação dessa igreja, de interesse pela palavra, começar pelo pastor Aloysio, que está ouvindo esse sermão quilômetro pela segunda vez hoje. Eu espero o seguinte: que Deus os honre, porque vocês estão fazendo o que a Bíblia diz que a rainha de Sabá fez, que veio de longe para conhecer a sabedoria de Cristo. Vocês estão dizendo o seguinte: que amam a verdade, e que não há nada mais importante na vida de vocês do que conhecer a verdade, e por causa disso, tratando com misericórdia os pecados do pastor. Vamos ter um momento de oração. Sempre me lembro nessas horas de uma declaração de John Wesley no seu diário. Ele acabou de pregar e disse: vidas foram tocadas, mas só Deus sabe o quão profundamente. Será que temos aqui nessa manhã, nessa tarde, pessoas precisando nascer de novo? Será que sua situação é como a situação de Nicodemos? Será que você não está precisando de novo nascimento, de regeneração? Você tem a vida de Deus na alma? Você entende a linguagem de Cristo? E aqui está o Senhor Jesus dizendo: o reino de Deus se aproxima, importa-vos nascer de novo. Não é apenas conhecimento intelectual, é uma nova natureza. Você precisa de um novo coração. Você é crente. Pai Santo, nós te agradecemos pela riqueza da tua palavra, que levou o apóstolo Paulo a pregar durante uma madrugada inteira, Senhor, para alimentar o seu rebanho. E hoje nós estamos aqui, Senhor, nesses dias difíceis, confusos, nessa Babel teológica, na qual homens põem na boca de Deus o que Deus nunca falou, e homens, Senhor,
que pregam a verdade não vivem a verdade, Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos a Ti que Tu encontres na nossa igreja uma igreja de pessoas regeneradas, nascidas de novo. Troca o coração de pedra por um coração de carne. Dá-nos paladar para essa comida. Dá-nos olhos, Senhor, olhos do coração para percebermos a excelência da verdade, a ponto de não precisarmos de evidências arqueológicas para crer no Evangelho. Pois esta é a fé professada por aqueles que não tiveram acesso, Senhor, aos tratados de teologia, às obras apologéticas, e que contudo creem com alegria indizível e cheia de glória, porque foram regenerados pelo Espírito, foram lavados pela água, Senhor amado, da Tua palavra, e hoje a Ti pertencem. Senhor, não permita que tenhamos uma igreja composta por pessoas que não se estão em condição de ver o reino, de entrar no reino, de olhar para Cristo levantado no madeiro e nele, Senhor, confiar. Opera o milagre da regeneração entre nós, Senhor. Que sejamos uma igreja de gente que nasceu de novo. O vento sopra onde quer. Não temos controle sobre o vento. Não são os grupos pequenos, Senhor, que por si sós farão a igreja crescer, mas o mover do Espírito Santo. Não dependemos de programas, Senhor. Não dependemos de técnicas evangelísticas. Dependemos da Tua graça, da unção pentecostal, Senhor. Mas nós sabemos, Senhor, que embora não saibamos de onde o vento vem, para onde vai, não tenhamos controle, não possamos domesticar o Espírito Santo, Senhor, nós podemos ouvir a sua voz, podemos conhecer os seus efeitos, e nós pedimos pelos efeitos da obra pentecostal na nossa igreja, que sejamos uma igreja, Senhor, de amantes da Tua palavra, uma igreja de gente doce, misericordiosa, amorosa, cheia do Espírito. Oh Deus querido, Deus amado, faz assim nossas vidas. Oh Deus, e se porventura há alguém aqui, Senhor, que encontra-se em trevas, vivendo a condição espiritual de Nicodemos, alguém carente da obra de regeneração, em nome de Jesus, sopra agora do Teu Espírito, como o Senhor soprou sobre o vale de ossos secos, Senhor, e da vida, Senhor. Não queremos que essa igreja seja um vale de ossos secos, queremos a vida de Deus da alma. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não queremos uma igreja de carnais, queremos uma igreja de homens e mulheres que vivam na plenitude do Espírito Santo. Ó Deus, que esta tarde seja tarde de salvação, tarde, Senhor, em que os filhos de Satanás se tornem filhos de Deus, tarde, Senhor, em que homens e mulheres sejam tirados do império das trevas e trazidos para o reino do Filho do Teu amor, no nome de quem oramos, o amado Jesus, doce nome, amado da nossa alma, alegria dos homens, é no nome dele que oramos, com o perdão dos nossos pecados, amém.